Fala galera, belezinha, bacaninha, bonitinho, tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. Seguinte rapaziada, 8h15, 8h10 da noite. Rapaziada, é o seguinte, eu vou falar a respeito de um dilatador que se chama vasodilatador na musculação. O pessoal usa muito para poder melhorar, dizem, né, que melhora a vasodilatação, que aumenta a irrigação de sangue nos músculos e tudo mais. Esse vasodilatador é o seguinte, tem um mito que a galera fala que todo marombeiro fica broxa, certo? É mito, completamente mito isso daí. Óbvio que se qualquer pessoa, né, não precisa ser maromba, mas se a pessoa abusar de hormônio, chega uma hora que o seu corpo vai parar de fabricar o natural e vai querer só o hormônio sintético, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Eu quero falar sobre... O que eu quero falar nesse vídeo hoje sobre o vasodilatador é que é o seguinte, a galera tá usando muito para poder fazer como pré-treino antes de fazer o treino. Só que acontece, ele irriga mais o músculo, óbvio, dá uma sensação de volume, de pump, e por ele levar mais sangue, por ele dilatar as veias e levar mais sangue pro músculo, o atleta, a pessoa que treina, ela tem a sensação de que ganhou mais massa muscular. Só que na verdade, quando o seu corpo esfriar e depois que passar o efeito desse vasodilatador, seu músculo vai voltar ao tamanho natural. E assim, ele é praticamente um uso instantâneo. Ele dá o efeito na hora, antes do treino, faz a vasodilatação, irriga mais os músculos com sangue e aumenta o pump. Beleza, você vai ter a sensação de que está construindo massa muscular, de que está construindo fibra. Só que na verdade não está, é apenas um inchaço momentâneo. Só que, como é um vasodilatador e ele é para outro tipo de assunto, vamos dizer assim, um assunto mais embaixo, e o que acontece? A galera vicia, velho. O pessoal vicia porque dá aquela sensação de superpotência, etc e tal, quem usa sabe. E ele é mais conhecido como Tadalafil, é um vasodilatador aí, bem popular no meio maromba e usado como pré-treino. Somente isso, pré-treino. Só que a galera acha que quem é do meio maromba, quem usa porque tem disfunção, que no caso é um remédio para esse tipo de coisa. Só que na verdade é somente um pré-treino. Assim como se você fosse tomar 500 ml de água com 2 colheres de sal, por exemplo. É um pré-treino que vai aumentar a quantidade de sódio no seu sangue, vai te dar pump na hora que você executar o exercício e você vai se sentir mais inchado, mais bombado. Só que depois que o sódio sair do seu sangue, depois que você tomar água, tal, urinar e sair o sódio, seu músculo vai desinchar também e vai murchar tudo. Ou seja, não serve pra nada. Só dá uma sensação na hora de você se sentir bombado e depois você não tem aquele resultado mais. E o que acontece com isso? Algumas pessoas que têm sensibilidade na pele pode acabar tendo estrias depois no músculo por causa dessa dilatação, tanto da pele quanto do músculo. Não ajuda em nada. Se a pessoa tiver algum problema cardíaco, alguma coisa assim, é capaz de ter um infarto, alguma coisa do tipo, e acabar morrendo na hora lá dentro da academia. O vasodilatador ajuda para quem tem problema de artéria, essas coisas assim, porque ele dilata mais as veias. Só que o uso contínuo desse medicamento, o que acontece? Pode dar câncer na próstata, certo? E a galera toma de qualquer jeito, não tá nem aí, e esquece que é um remédio que é utilizado para disfunção erétil e não para musculação. Então o que acontece? Acaba tirando de um lugar, colocando no outro, querendo melhorar uma coisa que já funciona normalmente, só que para potencializar o resultado estético de 12 horas, de 6 horas, porque depois de 12, 24 horas, acaba completamente o efeito. E não tem efeito a longo prazo como se fosse uma Durateston, um Deposteron, algum hormônio sintético anabólico de testosterona.
né? Que no caso tem mais efeito do que apenas um vasodilatador, que vai dar ali aquele efeito para tirar uma foto que você tá cheio, né? Tá corpo cheio, inchado. Mas depois de 12 horas, você urinou, acabou o efeito, porque a água que estava retida vai sair tudo, você fica com aquele shape retido, meio gordo assim, meio inchado. Só que depois o sódio sai, o vasodilatador perde o efeito e aí você volta a um shape de praia, normal, comum. Então, eu acho que se colocar na balança o efeito que traz e a curto prazo, não compensa. Óbvio que para quem está em competição, para quem tá ali usando no dia da competição, por exemplo, para dar um pump maior, enfim, pode ser que vale a pena. Mas para meros mortais assim que praticam musculação no dia a dia, eu não vejo necessidade nenhuma. Só se a pessoa tiver realmente algum problema de disfunção e precise utilizar. Mas fora isso, tem muitas outras coisas dentro da musculação que pode trazer esse pump. Inclusive rest pause, treino de diferenciados, que você coloca o músculo no limite ali no finalzinho da série. Tem os nomes específicos aí que os personagens trainer aí devem saber, mas tem outros meios mais naturais que o atleta, que o praticante de musculação consegue atingir esse resultado para poder bater uma foto ali e ter aquele pump no final do treino. Mas fora isso, inclusive tem um vídeo meu aí no canal que eu falo sobre a creatina, que ela acaba trazendo essa retenção líquida no músculo, que pode também ajudar a você ter esse resultado parecido com o Tadalafil, só que ele não vai dar aquela vasodilatação, que é aquelas veias super irrigadas e tal. Mas isso é tempo de treino também, é tempo de treino. E outra, o que faz a veia dilatar também é outros fatores. O batimento cardíaco, a frequência cardíaca, é a pessoa conseguir fazer bastante séries em pouco tempo, e aí a frequência cardíaca sobe, o corpo começa a irrigar os lugares onde que não estava sendo irrigado, o músculo puxa mais o sangue para aquele local que está sendo treinado. Enfim, tem diversos fatores que acontecem ali na hora da prática do exercício. Mas é isso que eu queria falar, é isso. Tem esse mito aí que a galera fala bastante do uso do Tadalafil como pré-treino, e algumas pessoas acabam exagerando na dose para poder ter um resultado estético, que não acontece. E a vasodilatação é momentânea, um prazo ali de 6 a 12 horas, depois aquilo ali acaba. E tem outros meios para conseguir essa vasodilatação, né? Tem um aminoácido, eu esqueci o nome dele, depois eu vou fazer um vídeo a respeito, falando sobre esse aminoácido que o pessoal toma antes de dormir. Ele funciona junto com o uso da proteína, né? Antes de dormir, como anticatabólico também funciona bastante. E é um aminoácido que ajuda também na vasodilatação. E aí eu vou fazer um vídeo depois aí falando sobre isso daí, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like e confere lá o vídeo que eu falo sobre creatina, beleza? Valeu!